Muito bem, estamos de volta. Eu quero que você chegue bem perto, aumenta aí o som da TV, porque a gente vai falar de um assunto muito importante hoje aqui no Vida e Saúde. Um assunto que talvez você nunca tenha pensado ou mesmo discutido com a sua família, mas é importante parar para pensar nisso, porque isso afeta não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. O Ministério da Saúde divulgou um balanço sobre a doação de órgãos, tecidos e células e transplantes realizados no país no primeiro semestre de 2019 e comparou esse mesmo período no ano de 2018, E o balanço do período apontou um crescimento de transplantes considerados mais complexos, ou seja, que são mais difíceis de serem realizados devido a aspectos como o tempo curto entre retirada e implante do órgão. Os transplantes de medula óssea aumentaram cerca de 26,8%, já os transplantes de coração cresceram 6,3%. Neste ano de 2020, infelizmente, por conta da pandemia do Covid-19, houve uma redução nas doações de 6,5%. E como a gente pode reverter essa situação? Como a gente poderia melhorar essa situação? Aliás, eu tenho aí uma pergunta para você. Você sabe como é feita a doação e quem é que pode doar? Você sabe se todo mundo tem essa possibilidade? Hoje, a gente quer tirar as suas dúvidas com o cirurgião de transplante, Dr. Leandro Dias César, que está presente aqui no Vida e Saúde. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom? Bom dia. Bem-vindo ao Vida e Saúde, é um prazer estar falando contigo. Eu vou até chegar mais perto porque eu queria começar falando um pouquinho sobre a dificuldade que nós temos no cenário geral. A gente fez esse comparativo, entre 2018 e 2019, observando-se esse aumento das doações dos transplantes realizados. Já 2020, essa queda por conta do Covid, mas, em geral, muitos fatores podem atrapalhar a doação de órgãos. O que você tem visto aí, doutor, na sua prática? A gente vê que o maior fator que dificulta o transplante, a doação de órgãos, é a autorização familiar. A lei brasileira não permite que nenhum doador seja doador sem que a família autorize. O doador pode, em vida, ir no cartório, registrar uma autorização, mas no dia, na entrevista, se a família não autoriza, essa doação não é feita. Ou seja, é um assunto que precisa ser discutido em vida para que, quando esse momento acontecer, se respeite a vontade daquela pessoa. Com certeza, com certeza. E 1/3 das entrevistas acabam sendo negativas por conta da negativa familiar. Desse consenso familiar. E são várias informações, várias questões que acabam corroborando para isso. Às vezes, o desconhecimento da família, da vontade da pessoa em doar. Às vezes, a própria não compreensão de tudo que acontece relacionado ao transplante. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Existe uma desconfiança, não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe uma desconfiança de que, de repente, o sistema público não fez tudo para salvar meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, e agora está querendo ainda tirar vantagem dessa situação. Existe isso, doutor? Isso a gente vê muitas vezes assim, nos familiares, essa desconfiança. O que, na verdade, é uma desconfiança que não é real, porque... Na verdade, o médico que está tratando o paciente, ele não tem nenhum vínculo com o transplante. Então, aquele médico que está lá tratando o paciente e buscando curá-lo, salvar a sua vida, ele está fazendo de tudo para salvá-lo. Só quando ele identifica que ocorreu morte cefálica, que ele vai notificar para a Central Nacional de Transplante, que é um órgão público. Ele é obrigado a fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso, essa notificação compulsória. E só com essa notificação que, então, esse potencial doador entra no sistema de transplantes para tentar viabilizar essa doação. Entendi. Existem outras questões que podem atrapalhar, como, por exemplo, crenças religiosas, como há dúvidas sobre como é que vai ser o velório depois, se vai estar faltando algum órgão. Muitas coisas acabam passando pela cabeça de todos ali envolvidos nessa decisão que vai atrapalhar ou beneficiar esse transplante ou essa doação de órgãos, né, doutor? Sim, isso às vezes realmente é um ponto que dificulta, por exemplo, a ansiedade da família em dar um fechamento para o assunto. Fechando o ciclo Fechando ali. o ciclo. Então, assim, é inegável que o processo de doação vai retardar um pouco a liberação do corpo para que possa ser feito o velório e tudo mais.
Mas isso aí são poucas horas, né? Em relação à mutilação, na verdade, o processo de cirurgia para retirada dos órgãos não mutila o paciente, né? Não mutila o doador. Ele vai ter as mesmas condições de ser velado como se não fosse doador, né? Agora a gente observa, doutor, que durante a pandemia os números de doadores, de doação de órgãos realmente caiu. Por que o senhor consegue, na sua percepção, né? Seria só por causa das mortes atreladas ao Covid-19? Um dos fatores foi a diminuição dos acidentes de trauma, né, que são uma grande fonte de doação, né? Os pacientes que têm um evento traumático, fazem trauma crânioencefálico, acabam evoluindo com morte cefálica. Esse é um dos fatores. Mas outro fator também é que se ficou mais rígido as questões da doação. Uma das contraindicações é doenças infecciosas, né? Então, além de investigar HIV e outras doenças infecciosas que podem ser transmitidas ao receptor, também se passou a ser necessário a investigação do Covid. Entendi. Nos primeiros meses, isso era mais difícil de fazer, até que o sistema se reestruturou. E à medida que o sistema se reestruturou, voltaram-se a subir os transplantes novamente, mas esse criou mais uma barreira nesse sistema de doação. Agora, doutora, é interessante que um único doador ele pode beneficiar várias vidas. A gente tem aqui um quadrinho mostrando, falando um pouquinho sobre isso. Essa é uma pessoa, esse único doador, ele vai beneficiar até 10 vidas, é isso? Sim, nem sempre a gente consegue aproveitar todos os 10 órgãos, né? Mas é simples fazer o cálculo, né? São 2 córneas, o coração, 2 pulmões, 2 rins, fígado, pâncreas, intestinos. Então, pelo menos 10 órgãos são passíveis de serem transplantados. A seleção desses órgãos vai depender do estado de saúde do paciente. Nem todos os pacientes têm condição de saúde que possa doar todos os órgãos. Às vezes, pacientes mais idosos ou com outras comorbidades acabam tendo órgãos que não são tão viáveis para transplante e se aproveitam menos órgãos, mas o potencial é de até 10 pacientes, com certeza. E se nós formos incluir os enxertos ósseos e as doações e os enxertos de pele, isso aí também multiplica para vários outros. Aumenta ainda mais os benefícios aí, os beneficiados. Doutor, vem cá que eu quero entender agora como é que funciona todo o processo, as etapas da doação de órgãos. A gente começa aqui então com esse diagnóstico de morte cerebral, que aliás pode ser um problema, porque nem todo mundo compreende direito esse conceito de morte cerebral. É difícil para a gente que não é médico, viu, doutor? Eu entendo que é bem difícil a gente ver isso nos pacientes também, né? Até porque a gente tem essa cultura, né, pela histórica da televisão, né, de olhar sempre os filmes, as notícias, o coração batendo lá no visor, e aí quando para o visor de funcionar, então morreu. E na morte cerebral isso não acontece, né? Até porque não é possível doar os órgãos se o coração já parou de funcionar. Então, vai ter um paciente lá que teve a morte cerebral, o cérebro já não tem circulação sanguínea, já não tem mais viabilidade, mas o coração e o pulmão estão funcionando por medicações, por máquinas, e aí para manter a viabilidade até a doação. Aí você me falou, doutor, que o médico que está cuidando desse paciente, ele então notifica a central de doação de órgãos, como é que é? Fala pra gente, não é ele que está interessado em seguir esse caminho. O médico que faz o diagnóstico inicial, ele não tem nenhum vínculo com o sistema de transplante. É o médico assistente do hospital, lá de qualquer cidade do interior, da capital, em qualquer cidade. Aquele médico assistente, o médico que cuida do paciente, ele vai chegar e vai avaliar o paciente e vai ver os sinais clínicos de que aquele paciente não tem mais função cerebral, já tem morte cerebral, já tem morte cefálica. Certo. A notificação é compulsória, então no momento que ele faz esse diagnóstico, ele é obrigado por lei a notificar a central de transplante, notificar o estado de que esse paciente está em morte cefálica. No momento dessa doação, o Sistema Nacional de Transplante, então, vai enviar outro médico, vai conseguir que outro médico vá lá e faça uma segunda avaliação independente para confirmar o diagnóstico do primeiro. Até aqui, independe se essa pessoa é doadora ou não, porque aqui vocês estão checando as possibilidades ainda. Sim, exatamente. Aí chega aqui, vem uma entrevista familiar que precisa seguir agora esse caminho. Sim. No momento que tem esses 2 diagnósticos confirmados, então a gente tem uma certeza aí de quase 100% de que realmente esse paciente tem morte cefálica, então se entrevista a família dizendo que o paciente está em morte cefálica e perguntando se a família aceita a doação de órgãos. Se a família confirma essa doação de órgãos, a gente vai para uma terceira etapa, ou uma segunda etapa confirmatória,
que é a etapa dos exames para poder confirmar o diagnóstico de morte cefálica. Esses exames são exames de imagem, Olha. que verificam se existe ou não circulação cerebral. Porque o coração precisa estar batendo ainda para poder ser... Isso. E funcionando os outros órgãos E também. se existir circulação cerebral, existe talvez uma esperança de que talvez esse órgão se recupere. Aí o processo para, Aí o processo a gente para volta a cuidar e volta dele. ao início. Agora, se não existe mais circulação cerebral, se o sangue já não consegue mais entrar no crânio para nutrir o cérebro, a gente tem a confirmação que esse cérebro não é mais viável e não tem mais reversão. Olha, então é avaliado momento, 3 vezes, então, em 3 momentos pelo menos. Agora é o seguinte, doutor, aqui a família é soberana nessa autorização. Sim. Independente da vontade do doador ou não. Independente da vontade então, do doador. se ele queria ser um doador, ou se ele não manifestou vontade, ou se ele de repente até disse não quero ser doador, mas a família decide aqui, o que se respeita é a vontade da família. É a vontade da família, é a vontade da família. Tá. E até por isso que a gente sempre sugere que as pessoas que desejam ser doadores, que conversem bem com os familiares, para que eles possam realmente aceitar a doação de órgãos, porque sem essa autorização, a doação não ocorre. É, certo, muito bem. Doutor, então daí é feito um histórico clínico do doador para ver a saúde dele como é que era, quais são os órgãos que são possíveis. Exatamente. Depois que confirmou a morte cefálica, a gente já tem 100% de certeza que esse paciente realmente está em óbito. Já tem, então, inclusive o atestado de óbito redigido. Então, vai ser feito o histórico familiar e outros exames para confirmar se ele tem alguma doença que impeça a doação. A autorização da família ela é responsável por pelo menos 1/3 da perda dos doadores. E nesse processo de seleção, a gente perde mais ou menos 1/3. Por também. quê? Porque daí você não consegue... porque aí você verifica o estado de saúde aqui. Às vezes os órgãos não são viáveis para transplante, às vezes tem doenças que impedem que essa doação ocorra porque pode trazer risco ao receptor. Mas me fala, um diabético poderia ser doador? Poderia ser doador, poderia ser doador. Se os órgãos estão em bom funcionamento, poderiam ser doador. Então é nesse exame aqui que é verificado. As contraindicações são infecciosas, né? Doenças que podem ser transmitidas ao receptor. Hepatite, HIV, Covid, né? E outras doenças infecciosas. Entendi. Vamos seguir então a trajetória aqui da doação de órgãos. Os órgãos então são retirados por essa equipe também especializada, não é mais a equipe que estava cuidando do paciente, é o cirurgião. É o cirurgião. Nesse momento, depois que terminou toda essa etapa de diagnóstico, autorização, verificação da possibilidade de doação de órgãos, que esses órgãos então são alocados. Essa alocação é muito importante entender porque os órgãos eles acabam sendo alocados dependendo do órgão, conforme a gravidade do receptor. Então, inclusive, nós cirurgiões não sabemos quando a gente vai receber. Nós temos um paciente lá em lista e o Sistema Nacional de Transplantes, então, por exemplo, eu trabalho com transplante de fígado. Perdão. Eu trabalho com transplante de fígado. O que acontece? Nosso paciente está lá em primeiro lugar na fila por gravidade, é o paciente mais grave da fila. Então, esse órgão vai ser ofertado para nós e eles vão nos avisar. Nós temos um órgão do paciente assim, vão dar as características dessa história clínica dos exames e nós vamos então ver se esse órgão é compatível com o nosso receptor. Se for compatível, então a gente vai lá retirar. Se não for compatível, vai passar para o próximo da fila. Então a alocação também é uma alocação independente de qualquer interesse pessoal, é pela gravidade ou pela compatibilidade do paciente. E se respeita essa lista de espera que é nacional, né, doutor? Que é nacional. Não privilegia um estado ou um município ou conhecidos de maneira alguma. No primeiro momento, a lista é regional, porque a logística, pelo entendi. tempo, né, não adianta a gente retirar um órgão do Rio Grande do Sul para levar para o Acre, se o tempo para levar para o Acre vai impossibilitar a doação. Mas se não há no estado receptor para aquele órgão, ele é ofertado nacionalmente, aí ele pode ir para o nacional. A lista é nacional. Aí, esse transporte é feito também de maneira muito cuidadosa, né? Você acabou de falar um pouquinho aqui, pensando na logística, pensando na distância, mas esses órgãos são resfriados? Como que funciona? Existe um líquido de preservação, né? Então ele tem um líquido especial para tentar manter o órgão o mais viável possível, ele é resfriado e esse transporte é feito pelo meio mais rápido, carro, helicóptero, avião, sempre para tentar diminuir esse agilizar tempo, esse processo. E aí sim, doutor, é realizado o transplante. Sim. Nem sempre o cirurgião que fez, ou nunca o cirurgião que fez a retirada dos órgãos participa do transplante em si.
Isso depende dos órgãos, né? Normalmente coração, pulmão e fígado, que são órgãos que têm um tempo de isquemia mais curto, e a avaliação do órgão é muito importante para viabilizar o transplante. Por exemplo, quando a gente vai retirar um fígado, no momento que a gente inicia a retirada, e isso vale também para o coração e pulmão, a gente já observa a viabilidade desse órgão para o transplante e já avisa a nossa equipe. Ó, e varia de pessoa para pessoa, doutor? Varia. Às vezes a gente vê os exames parecem bons, chega na hora e não é bom. Entendi. Então, assim, a gente tem que visualizar na hora da retirada, avisa a equipe que está lá para transplantar e diz, olha, esse órgão é bom, nós podemos transplantar. E aí já inicia o processo da retirada lá para diminuir ao máximo esse tempo. Entendi. Órgãos como córnea, como rins, já tem um tempo maior, então, às vezes, normalmente não é o mesmo cirurgião, a mesma equipe. Tem uma equipe para retirar e depois ele vai ser alocado conforme as listas de espera para os cirurgiões que vão fazer o implante. Doutor, então só relembra aqui para gente, um único doador pode doar quais órgãos e tecidos? Pode doar as 2 córneas, o coração, os 2 pulmões, o fígado, o pâncreas, os 2 rins, os intestinos. Eu esqueci de algum. Uau! Você falou depois, pele, né, até os ossos, né, podem ser usados. Pele, ossos. E me fala, assim, a lista de espera. Está maior para qual, na espera de qual órgão? Os rins, disparadamente, têm a maior lista de espera. Chega a quase 50 mil pacientes esperando em lista. Praticamente todos os pacientes em hemodiálise se beneficiariam do transplante. Depois córnea, mas também são os que mais têm doação, que mais têm viabilidade. E que também são bem sucedidos os transplantes, sim, né? Sim, também são os transplantes bem sucedidos. Doutor, agora o rim talvez seja o único órgão que uma pessoa pode doar em vida ou tem outros órgãos que dá para fazer Pulmão isso? também é possível, Pulmão? é menos comum. Fígado também é possível, é menos comum. O rim, com certeza, é o mais comum de todos para doação. Converse sempre com o médico para avaliar todas as possibilidades. Em geral, é bom manter a saúde. Agora, doutora, a gente vai conhecer a história da Luciane, que recebeu um transplante de rim e teve sua vida transformada a partir disso. Então, a gente vai acompanhar agora. A Luciane e o Antônio têm uma história incrível. Há 6 anos, a Luciane descobriu que seus rins não funcionavam mais. Depois de muitos exames e mais de 7 meses de hemodiálise, de medos e de incertezas, a notícia que mudou sua vida chegou. Quando eu recebi o diagnóstico, né, o dia que eu recebi o diagnóstico, o meu esposo estava junto, né? E aí a médica falou, olha, Luciane, você vai precisar fazer um transplante porque o seu rim realmente não tem condições de voltar a funcionar. Para mim, assim, foi um impacto e pro meu esposo também, né? E ao mesmo tempo ele foi uma surpresa porque ele imediatamente falou assim, ó, eu vou doar o meu rim para você. Depois de passar por uma bateria de exames, o Antônio foi escolhido para fazer a doação do rim. Ao todo, foram 5 pessoas que se dispuseram, mas foi o marido da Luciane que foi o escolhido. E com alegria e bom humor, o Antônio nos conta como esse ato foi importante. Cheguei a conversar com os 2 rins mentalmente aqui. Qual de vocês for pra lá vai funcionar, o que ficar vai funcionar também. E ela até... no começo ela ficou contente, mas ao mesmo tempo, mas ele é de fora, da família, né? Veio de fora. E no final ficou, que nem ela falou, ficou eu e meu cunhado mais velho. E a gente fazia, até hoje, a gente brinca, a gente está super bem, eu com todos eles, meus cunhados. A gente fez uma espécie de competição. E lá no hospital, a médica dizia, nunca vi competirem para ser doador a primeira vez. Durante o processo de exames para o transplante, as dúvidas e os medos surgem. É normal. Mas para Luciane, a gratidão sobressaiu. Você se sente privilegiada, na verdade, porque ter a oportunidade de ter principalmente um esposo, né? Ele, no primeiro momento que ele soube que eu ia precisar do rim, ele se dispôs a isso, né? Então, eu me senti extremamente confortável e assim, segura durante o processo quando surgiram vários doadores, entendeu? Depois de ser transplantada, a vida dela mudou por completo. Quando eu posso tomar hoje um copo d'água, né? Eu sou extremamente agradecida,
né? Porque é uma coisa super simples para quem não tem essa concepção do quanto é sofrível, né? A pessoa querer tomar um copo d'água e não poder. Usar o banheiro, né? Você não urina, né? Você tem toda uma limitação quanto a isso também. Então, são coisas simples do cotidiano que você acaba nem prestando atenção se você não tiver a necessidade de não passar por isso, né? Eu acho que foi assim a oportunidade de eu mudar muito meu olhar e passar a valorizar não só isso, mas família, né? As coisas que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa extremamente grata a essa nova vida que eu tenho. Que legal a gente ver essa história, doutor. E eu acho que é importante falar aqui, se eu quero ser doadora, o que eu preciso fazer? Precisa conversar com sua família e deixar isso bem claro. E aqui eu faço um pedido para todos. Quando a gente convive com pacientes que veem a morte chegando a cada dia, que estão em constante sofrimento, a gente se emociona quando a gente pode dar essa nova vida para esses pacientes. Então, seja doador. Que bom ouvir isso. E você viu aqui, né? O doutor explicou direitinho o caminho da doação, as etapas da doação, para que você não se sinta enganado, para que você não se sinta de maneira nenhuma passado para trás durante esse processo. Nós queremos vida para você que é doador. E quando a vida se for, vida para outras pessoas que podem se beneficiar dos seus órgãos, que podem levar alegria e qualidade de vida. Como a gente viu aqui a Luciane falando, né? Que legal a gente poder ver uma pessoa ganhando e valorizando o simples ato de beber água. Um único doador, só lembrando você, um único doador pode beneficiar no mínimo, ou até 10 vidas, né? Mas aí o doutor disse aqui que até mais do que isso. Porque ele pode doar outros tecidos, os ossos, enfim, você pode mudar a história de alguém, deixe claro, use a comunicação, como o doutor falou aqui, a conversa com o familiar, acho que é imprescindível aqui nesse processo, né, doutor? Isso é muito importante. E assim, esse momento de muito sofrimento, que é a perda de alguém, pode se transformar num grande ato de amor, uma grande bênção na vida de vários outros. Verdade. Olha, estou emocionada também, doutor. Obrigada, viu? A gente vai encerrar esse bloco aqui agora com gratidão ao doutor Leandro, que veio aqui e expôs isso de maneira tão didática pra gente. Já falamos sobre isso aqui no Vida e Saúde, mas nunca dessa maneira. Então, foi muito bom ter sua presença aqui, doutor. Prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. E que Deus continue abençoando aí o seu trabalho, abençoando vidas também, viu? Obrigado. Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, tem uma série de exercícios para te ajudar a fortalecer os membros superiores. Daqui a pouquinho. Ainda hoje também tem receita de mini hambúrguer para você fazer aí na sua casa e arrasar. Vida e Saúde volta já.